Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso compromisso semanal, sempre no pôr do sol do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte por sua ressurreição. O programa Luz da Vida dá continuidade ao seu ousado propósito de meditar, versículo por versículo, todo o saltério. Os salmos na nossa vida. E já estamos agora, nesse exato momento, vamos começar a comentar mais um salmo. Nós já comentamos até agora 9 salmos. E vamos entrar no salmo de número 10. Mas atenção, a numeração a partir de agora, a partir do versículo 22 do salmo 9, é do saltério, salmo 9. Pela primeira vez se introduz aqui no saltério uma divisão. No texto hebraico, o salmo 9 vai até o versículo 21. A partir do versículo 22, no texto grego, começa um outro salmo que é diferente do salmo anterior no texto hebraico. A ordem é a seguinte. Primeiro havia o texto hebraico. O original, o texto hebraico. O Salmo 9 tem 39 versículos. Está claro? Este salmo foi escrito em hebraico. E no texto hebraico, esse salmo tem 39 versículos. Quando este salmo foi traduzido para o grego, na versão dos 70, já remeto você aos vídeos anteriores para entender o que se trata da versão dos 70, a Septuaginta, a tradução dos livros escritos em hebraico para o grego, Antigo Testamento. E aí o que foi que o tradutor fez? Ele juntou 2 salmos, considerando como se eles fossem um só. Então, no texto hebraico, nós temos Salmo 9, versículos de 1 a 21, e depois Salmo 10, versículos de 22 a 39. Mas atenção, isso foi fruto de uma junção do tradutor grego, do hebraico para o grego. Ele pegou esses 2 salmos que eram distintos, que são distintos no texto hebraico. Daí para vocês entenderem, porque até agora tivemos sempre uma numeração. A partir de agora teremos 2 numerações, tanto quanto ao número dos salmos, e nesse salmo de número 9, 2 numerações de versículos. Portanto, nós vamos considerar o salmo de número 9, a partir do versículo 22, como o salmo de número 10 do texto hebraico. Ou melhor, o texto hebraico, que é anterior ao grego, são 2 salmos separados. O salmo 9 vai até o versículo 21. Só tem 21 versículos. Esse outro salmo, ele tem 18 versículos, mas o autor, o tradutor do hebraico para o grego, juntou os 2 e ficou no texto grego um salmo de 39 versículos. Mas não se preocupe com isso, porque certamente na sua Bíblia você vai perceber salmo, a partir de agora, Salmo 9, entre parênteses, 10. O que significa? Salmo 9, o primeiro número, no texto grego, entre parênteses, 10 no texto hebraico. Está bem assim? Então, vamos começar a meditar o Salmo 10 no texto hebraico, que é 9b, digamos assim, no texto grego. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas da angústia?
Quando fazemos alguma pergunta a Deus, a primeira coisa que um cristão deve levar à sua mente é a grande pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, dirigida ao Pai, precisamente o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Vejam, o pai nunca abandonou o filho, mas abandonou. O pai entregou o filho. O pai aprouve a ele esmagar o filho. Já expliquei essa expressão que se encontra no capítulo 53, versículo 12, do livro do profeta Isaías. Por que ficais tão longe? Quando passamos por dificuldades, a nossa humana fragilidade é tentada a dizer, e essa tentação não necessariamente é uma tentação pecaminosa, é uma pergunta dramática, é uma pergunta que não está insinuando nada, porque Jesus, no drama da sua aflição, fez uma pergunta parecida, pergunta, aliás, que está em outro salmo: por que me abandonaste? Por que ficais tão longe? É a pergunta desse versículo. Por que vos ocultais na hora da angústia? Jamais saberemos, a não ser no céu, porque Deus parece silenciar, parece se distanciar, parece não se interessar. Com a palavra Santo Agostinho, explicando esse versículo, vamos ao texto. Como se acredita que o anticristo há de chegar a tal cúmulo de vanglória, e tanto lhe será permitido fazer contra os homens, os santos de Deus, que alguns fracos julgarão descuidar-se Deus dos acontecimentos humanos? O salmista, após uma pausa, apresenta vozes plangentes a perguntarem por que o juízo é adiado. Senhor, por que ficais tão longe? Em seguida, quem assim perguntou, como se de repente entendesse ou soubesse, mas tivesse interrogado para ensinar, prossegue: por que vos ocultais nas horas da angústia? Isto é, oportunamente desdenhas e mandas tribulações para acender nas almas o desejo de tua vinda. Aqui nós tocamos, acredito que o âmago do mistério do sofrimento de Jesus, a começar dele, sempre a partir dele, e o drama também do aflito diante do avanço do mal, das consequências do mal, diríamos da impunidade dos maus. Não estamos diante de um mistério que possa ser esgotado. Aliás, é até presunção você dizer que conhece o mistério, exaure o mistério, abarca o mistério e tem respostas fáceis ou até difíceis para o mistério. Como é que podemos abarcar o mistério se ele é mistério? No dia em que abarcarmos um mistério e o compreendermos, o mistério deixa de ser mistério. O mistério da iniquidade. Já dizia São João Paulo II, numa de suas cartas, também esse tema aparece numa carta muito bonita que São João Paulo II escreveu sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Recomendo a todos a leitura desse documento que foi redigido por ele depois de ter levado 3 tiros. 3 tiros! São João Paulo II levou e escapou. Esteve às portas da morte. E Nosso Senhor o salvou. O mistério da iniquidade só pode ser compreendido à luz de outro mistério, o mistério da piedade. É mistério diante de um mistério. O mistério da iniquidade é insondável. O da piedade é mais ainda.
O mistério da iniquidade é pavoroso. O mistério da piedade, ele é abscôndito e belíssimo ao extremo. O abismo de sabedoria. Com essas palavras, São Paulo termina o capítulo 11 da carta aos Romanos. Quem pode sondar, quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Sim, diante desse mistério, Cristo no Calvário diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse no Calvário, mas no Jardim das Oliveiras disse: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Essa frase no Jardim das Oliveiras. Tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, no Calvário. Diante de um mistério que a humanidade de Cristo Jesus, diante desse mistério ela se inclinou, nós nos inclinamos também. Sim, Senhor, porque ficais longe e estais ao mesmo tempo tão perto? Porque vos ocultais na hora da angústia? Vós não vos ocultais, mas a minha natureza humana clama por isso, porque ela deseja a vossa intervenção. Mas eu sei que o meu Redentor vive, diz o sofrido, justo Jó, no início do seu livro. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Espero você. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco, o programa Luz da Vida, começando a refletir com os padres da Igreja o Salmo de número 9 no texto grego, que é o Salmo 10 no texto hebraico. No texto grego, versículo 22, no texto hebraico é o Salmo 10, versículo 1. No primeiro bloco, comentamos com Santo Agostinho o versículo 22 do Salmo 9, texto grego, Salmo 10, versículo 1, texto hebraico. Vamos ao versículo novamente. Senhor, por que ficais tão longe? Porque vos ocultais nas horas da angústia. Duas perguntas que traduzem o grande sofrimento do oprimido diante do avanço do mal, diante do ataque e esses são os adversários do autor do Salmo, os ímpios, os pecadores, os malvados, os que não temem a Deus. Vimos com Santo Agostinho, uma interpretação belíssima. Agora vamos à segunda, e esta é também de outro bispo, de outro santo, de outro doutor da Igreja, o Boca de Ouro, São João Crisóstomo. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas da angústia? Isto diz o profeta orando e suplicando pelas pessoas aflitas, não acusando. Nada disso. Por isso também muitos aflitos pela dor desejam que o julgamento ocorra antes do tempo estabelecido. Da mesma forma que os amputados pedem ao médico, antes que finalize a excisão, que não lhes toque. Estão pedindo uma graça que lhes prejudica. Porém, o fazem para não sofrer dores. Muitas vezes, eles também gritam aos médicos: tu me torturaste, me mataste, me aniquilaste. Mas essas palavras provêm não da razão, mas da dor. Da mesma forma, muitos medrosos também dizem que não suportam as fadigas durante as aflições. Sofonias praticou este mesmo discurso. Pois bem, isto acontecia no Antigo Testamento, quando os limites eram como eram, e todavia estavam longe do pensamento do Novo Testamento. Senhor, por que ficais tão longe? Há momentos na nossa vida em que recrudescem, avançam, se agigantam, eu diria, assumem mais gravidade os
os problemas, as dificuldades, as procelas, as tempestades, que a nossa razão aflora e quase que, por favor, ela chega às raias da insanidade e eu diria da insensatez. Onde estais? É próprio da natureza humana a fragilidade, a incompreensibilidade dos mistérios da vida. De um lado, quem pode compreender os planos de Deus? Sobretudo quando atravessamos uma tempestade tão grave, tão intensa. Do outro lado, nós temos o desejo de sair dela, o instinto de sobrevivência, o medo que bate à porta, a insegurança, e nessa situação limite, não pensamos direito. Lógico que quem não pensa direito, dificilmente reza direito. E não pensando direito e não rezando direito, às vezes podemos dizer coisas não direitas. Porque ficais longe. Recordo aqui, porém, que São João Crisóstomo já se encarrega de inocentar o autor do Salmo, que o versículo 1 diz ser o rei Davi, inocentá-lo de qualquer tipo de acusação. Ao dizer, por que vos ocultais, ele não está dizendo que Deus se ocultou. Ele quer compreender aquilo que parece ser um ocultamento de Deus. Somente isso, por favor? Sim, essa lógica se aplica à pergunta do salmista, do Salmo 21. E Jesus recitou esta pergunta, por favor. Jesus não está acusando, ao citar na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não está afirmando que o Pai o abandonou. A não ser que por abandono significa, eu amo tanto o mundo e amo tanto você, meu filho, que eu entrego você até ao extremo. Esse é o abandono, entre aspas. Mas a natureza humana quer a proteção, quer o arrego, quer o amparo, quer a defesa, que ela não percebe, essa natureza não percebe quando passa por angústia de forma tão clara, de forma tão palpável, de forma tão evidente. Então aflora-se um turbilhão de perguntas. Aqui temos duas. Ei-las, porque ficais tão longe, porque vos ocultais nas horas da angústia. A resposta não é fácil. A resposta no Salmo 21, sem dúvida alguma, o Salmo 21, que começa com meu Deus, por que me abandonaste? Continua e termina com um ato de confiança, com a certeza de que Deus intervirá. E ele de fato interveio. Ele interveio ressuscitando Jesus. Sim, a intervenção de Deus acontece no sofrimento de Cristo, não na hora, livrando-o da morte naquele momento, impedindo-o de morrer. Mas o Pai livra Jesus da morte, ressuscitando-o. Avancemos agora para o versículo 23 do Salmo 9 no texto grego, Salmo 10 no texto hebraico, versículo 2. Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz com as tribulações que aquele tramou. Aqui temos de um lado o ímpio, que se alegra, que se envaidece, que zomba, que escarnece, se enche de orgulho, naquela condição que vamos chamar de aparente impunidade. E do outro lado, o que é vítima da sua maldade, ele passa por vexação, ele passa por tribulação, ele passa por sofrimento. Vítima da trama do ímpio. Santo Agostinho, interpretando esse versículo 23. Aos muitos sedentos é mais agradável aquela fonte de vida.
Por isso, o salmista insinua o desígnio de Deus de usar de delongas, dizendo: enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz. É admirável e real nas crianças de futuro promissor, com que empenho se inflama o desejo de viver bem, quando elas se comparam aos pecadores. Este mistério também se realiza ao permitir Deus que haja hereges. Não que os próprios hereges o tenham em vista, e sim que a divina providência assim dispõe relativamente a seus pecados. Ela cria a luz e a põe em ordem, mas somente coloca no devido lugar as trevas, para que, em contraste, a luz se torne mais agradável. Igualmente, em confronto com os hereges, é mais aprazível a descoberta da verdade. Por meio de tal confronto, manifestam-se aos homens os que agradam a Deus e só dele são conhecidos. O mistério da divina providência. Deus, segundo o relato do livro do Gênesis, não cria as trevas. Não é dito que ele criou as trevas, é dito que ele criou a luz. Mas é dito também que ele separou a luz das trevas. E a divina providência não quis que houvesse apenas luz sem trevas. Da mesma forma que Deus não quis que houvesse trevas sem luz. Colocou as trevas no seu devido lugar e a luz no seu devido lugar. Doravante, essas realidades hão de conviver por disposição divina até ao fim da história da humanidade. Meu Deus! Conviver o infeliz com o ímpio, o malvado com o inocente, o iluminado com o entenebrecido. Meu Senhor, que mistério! Mas a vossa providência, cujos limites e cuja sabedoria nós não conseguimos alcançar, confiamos nela. Confiamos em vós, divino providente. A vossa providência que não permite, é bíblico, que não sejamos tentados acima das nossas forças. A vossa providência que dá, sim, por um motivo que nós desconhecemos, mas podemos afirmar: vós quereis a nossa defesa, o nosso amor, o nosso crescimento, a nossa santificação, vós concedeis ao poder das trevas a faculdade de extraordinariamente nos fustigar. Confiamos em vós, mas reconhecemos a existência dos ímpios, reconhecemos a existência do poder das trevas. Livrai-nos, Senhor, do mal e não nos deixeis cair em tentação. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo encontro, se Deus quiser, continuaremos a refletir esse salmo.